Então, em relação aos termos da oração, temos aqui os essenciais, que são os que a gente precisa estudar hoje, talvez não dê tempo, a gente termina semana que vem, não tem problema. São sujeito e predicado. Em relação aos tipos de sujeito, a gente pode classificar, na verdade, primeiro, conceituação de sujeito, né? Não tem que classificar nada sem conceituar primeiro. A gramática tradicional vai me dizer que o sujeito é o quê? É o termo que denota o ser a respeito de quem ou de que se faz uma declaração. Então, na verdade, o sujeito é um elemento a respeito de quem ou do que, né? Depende se for pessoa, objeto, enfim. Eu faço alguma declaração. Então, se eu digo as praias estão cada vez mais poluídas, esse as praias vai ser o meu sujeito. E para classificar o sujeito, e isso cai muito nas provas de vestibular, o que a gente precisa fazer? Um movimento um tanto abstrato. Porque se a gente for pensar em as praias, obviamente não é um elemento só, né? Se eu for dizer as praias, duas ou mais praias. Então, as garrafas não vai me repetir isso aqui, uma garrafa, né? Eu vou ter duas ou mais garrafas. E isso é semântico, isso é significação no mundo. Agora, quando a gente precisa conceituar e classificar sujeito, o nosso pensamento tem que ser um pouco mais sintático, ou seja, muito mais abstrato. Olha só. Se eu digo a vocês, duas garrafas são o suficiente, por exemplo. Se duas garrafas, e para classificar o sujeito a gente tem que entender o que é o núcleo do sujeito. Se duas garrafas, qual é a parte mais importante aí do duas garrafas? O que eu não posso tirar desse sujeito? O que me dá a ideia principal do sujeito? Garrafas, certo? Por mais que esteja no plural, e por mais que no mundo isso signifique dois elementos, eu vou ter um núcleo sintático só, que é garrafas. E é essa abstração de pensamento que a gente precisa ter para chegar em sujeito determinado, indeterminado e inexistente. Beleza? Ó, por exemplo, o sujeito determinado é tudo aquilo que eu consigo determinar. Concorda comigo? O que eu determino é o que eu consigo ou ver na frase exatamente, ou então tirar de algum elemento aí que exista na frase. Então, se eu tenho sujeito simples, nada mais é do que um sujeito composto por um núcleo sintático. Se eu digo assim, ó, a população reprovou a atitude do presidente. O que eu tenho enquanto sujeito aí? A população, certo? E esse a população, por mais que signifique mais de um elemento no mundo, ou seja, no caso de Criciúma, isso 200 mil pessoas. Mas o núcleo do sujeito, o coletivo, população, é um só. E se eu tenho um núcleo só, eu vou ter um sujeito simples. Se eu disser a vocês assim, ninguém me ama. Esse ninguém, por mais que não tenha significação no mundo, porque ninguém é ninguém, né? Não existe, sintaticamente vai ter um sujeito, eu vou ter um sujeito simples, porque eu tenho somente um núcleo sintático. Então, esse núcleo sintático, na verdade, é o que vai mandar aí na nossa classificação de sujeito, certo? Agora, se eu tenho um sujeito composto, eu tenho dois ou mais núcleos sintáticos. João e sua mãe foram tomar sorvete. Eu tenho João e a mãe do João. Então, esses são os dois núcleos. E se eu tenho esses dois núcleos, eu tenho um sujeito composto, tá? O tal do sujeito oculto, elíptico, implícito ou desinencial, tanto faz. São as quatro denominações aí que pode aparecer o tal do sujeito, ou desse tipo de sujeito aí, que é o escondidinho aqui. Ele é deduzido a partir da desinência verbal.
Então, se eu tenho essa construção ali, ó, fomos à igreja ontem à noite. Eu não tenho um nós lá na frente para dizer que é sujeito simples. Se eu tiver um nós, vai ser sujeito explícito simples, determinado simples normal. Agora, se eu não tenho nós e eu consigo depreender que pelo mos ali, o finzinho do verbo, eu estou tratando de primeira pessoa do plural, então eu tenho um caso de sujeito oculto, elíptico, implícito ou desinencial, que é tudo a mesma coisa. Certo? Até aqui tudo bem? Me deem um alô. Tudo. Tudo certo? Sim. Porque a partir de agora vai dar vai dar uma bugadinha. Então, assim, gente, ó. Quando eu falo em sujeito oculto, ou implícito, desinencial ou elíptico, eu estou falando de primeira, segunda e terceira pessoa do singular, sem a partícula C. E isso precisa ficar, assim, muito claro a vocês, tá? E primeira e segunda do plural. Por quê? Por isso que eu botei aqui embaixo assim, ó, cuidado com casos de sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é quando eu não consigo tirar por nada do mundo qual é o sujeito da oração. Em qualquer um dos casos de sujeito oculto, eu vou conseguir determinar por meio ali da desinência verbal. No sujeito indeterminado, eu não consigo. Olha só. Então, quais são as duas estruturas possíveis para sujeito indeterminado? O verbo na terceira do plural. Ó, comeram o meu chocolate. É como se a gente jogasse o chapéu para cima. Ó, comeram, não sei quem foi. Sabe? Então, esse verbo, sempre que tiver na terceira pessoa do plural, eu tenho um caso de sujeito indeterminado. Obviamente que se eu tivesse ali um eles ou elas explícito antes do verbo comer, eles comeram, eu teria um caso de sujeito simples. Mas se isso não está explícito, eu tenho um caso de sujeito indeterminado. É como se a gente não soubesse quem comeu, tá? E a segunda estrutura possível para sujeito indeterminado são esses verbos na terceira pessoa do singular agora, mais o ser. O que me diz que esse ser é índice de indeterminação do sujeito. Bruna, por que índice de indeterminação do sujeito? Justamente porque ele impossibilita a determinação do sujeito, porque ele diz que o sujeito da frase é indeterminado, está jogado para cima. Só que o que eu coloquei aqui em vermelho, bem grande aqui do lado, ó, o que vocês precisam levar em consideração é que esses verbos, eles precisam ser ou intransitivos, ou transitivos indiretos, ou transitivos diretos e indiretos, ou de ligação. Esse tal de sujeito indeterminado não vai funcionar por nada do mundo com verbos transitivos diretos. Quando eu tiver um verbo transitivo direto mais a partícula C, eu vou ter uma partícula passivadora. E esse C só vai me dizer que o sujeito é simples. Eu sei que isso é um tanto quanto abstrato, bastante abstrato, mas eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nisso aqui, tá? E tomassem nota disso. Por favor. Bonitinho esse coraçãozinho. Então, ó, olhem bem os exemplos ali. Obedece-se a leis nesta cidade. Quem obedece, obedece a alguma coisa, certo? Se eu tenho o verbo obedecer, que é transitivo indireto, ou seja, ele precisa de um complemento e esse complemento vem com preposição, ele está na terceira pessoa do singular e ele tem esse índice de indeterminação do sujeito. Aqui, ó, o C.
então eu vou ter um caso de sujeito indeterminado. Vive-se bem aqui. O verbo viver precisa de complemento? Eu vivo. Não, né? Então, é um caso de verbo intransitivo. E se eu tenho esse verbo intransitivo na terceira pessoa do singular, ele vive, eu tenho esse ser como índice de determinação do sujeito, eu vou ter um caso de sujeito indeterminado. No casamento, sempre se fica nervoso. E esse ficar é um verbo de ligação. Não tem ação nenhuma expressa aí. Então, sempre se fica nervoso. Esse se vai me dizer que isso, a gente não sabe definir quem é que fica nervoso. Se fica nervoso e pronto, deu, acabou. Então, isso só funciona com verbos na terceira do singular mais o se, mas com esse tipo de verbo aqui, ó. Verbo intransitivo, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, só que vai acontecer mais com objetos indiretos, e verbos de ligação. E uma característica muito importante desse tipo de construção é que não flexiona nunca, não vai para o plural, de jeito nenhum. Então, ó, não é obedecem-se às leis, não é vivem-se bem, não é se ficam nervoso. Por quê? Justamente porque a gente não sabe quem vive, quem obedece e quem fica nervoso. Certo? O que não vai acontecer lá na partícula passivadora com os verbos transitivos diretos. Daí, se o sujeito simples, né, que o sujeito paciente simples for para estiver no plural, o verbo vai para o plural de uma forma tranquila. Isso a gente vai fazer uma aula mais específica para isso, as funções sintáticas do que e do se ali, mas é importante que vocês saibam disso, que os tipos de sujeito, a gente tem esse índice de determinação do sujeito, esse se, que se acopla aí a um verbo flexionado na terceira pessoa do plural, do singular, desculpa, só que isso só funciona com verbos intransitivos, transitivos indiretos e verbos de ligação. Certo, queridos? Alguma pergunta? Tudo certo, pronto. Certo? Tá bom. E o último caso de sujeito que a gente tem? Clear, clear, clear. Peraí. All drive. O último caso de sujeito que a gente tem. Não passa, né? Não sei. Ah, tá. É sujeito inexistente. E daí começa a primeira contradição da gramática tradicional que a gente tem. Lembra lá dos os termos da oração, os termos essenciais. Lembra que eu coloquei três maisinho ali? Ou seja, é o que não pode faltar na oração, né? Mas a gente está falando de um tipo de sujeito aqui agora, ó, que é um sujeito inexistente. Ou seja, eu não tenho sujeito na frase. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. É assim que a gente vai tratar. Então, eu não vou ter sujeito nessa frase e essa oração vai ser formada só pelo predicado. E vai ser articulada aí a partir de um verbo impessoal. O que são verbos impessoais? Ou seja, verbos que não têm sujeito. Choveu a noite toda. Quando eu tenho fenômenos da natureza, chover, relampejar, anoitecer, amanhecer, nevar, trovejar, enfim, todas essas coisas, eu não tenho quem faça isso. Choveu a noite toda, tá? Quem choveu? Ok, choveu. Eu não tenho um sujeito que faça isso. Então, eu trato de sujeito inexistente, tá? Segundo caso de sujeito inexistente, isso é muito importante que vocês saibam também.
Os verbos fazer e haver, no sentido de tempo que passou, de tempo decorrido. Ó. Faz 10 anos que eu não a vejo, há 40 anos vivo desse jeito. Eu tenho o verbo faz aqui, isso é muito importante também, porque isso é questão de vestibular certa. Isso não vai para o plural nunca, em função de ser impessoal. Ou seja, eu não tenho nenhum sujeito, então esse faz vai ficar na terceira pessoa do singular, somente na terceira pessoa do singular. Jamais fazem 10 anos, jamais farão 20 anos. Ou então aqui, há 40 anos vivo desse jeito. Esse há, no sentido de tempo decorrido, também fica na terceira pessoa e é um verbo impessoal. E eu tenho ali um caso de uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente, que é a mesma coisa. Os outros dois tipos de sujeito inexistentes, os dois principais, mais dois, né? Mais dois casos de sujeito inexistente, é o verbo haver no sentido de existir. E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque é o verbo haver no sentido de existir, tá, queridos? Então, assim, houve muitos acidentes. Notem que esse verbo está na terceira pessoa do singular, no sentido de existir, então ele é impessoal e ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Ele não vai flexionar em número, certo? Não houveram muitos acidentes. Mas se eu trocar pelo verbo existir, o verbo existir vai funcionar normalmente. Existiram muitos acidentes. Então é o haver no sentido de existir e não o existir, certo? E esses verbos aqui, ó, ser, estar e fazer, quando usados para indicar uma ideia de tempo ou meteorologia. Alguém está me perguntando algo, imagino. Tá dos indeterminados ainda. Peraí. Peraí que eu já arrumo, tá, Lucas? Agora, deu? Alguém me responda, por favor. Sim. Ah, tá. Então, eu vou dar uma voltadinha aqui, ó. Sujeito inexistente, ó. Fenômenos da natureza, verbos fazer e haver no sentido de tempo decorrido. E verbo haver no sentido de existir e não o verbo existir, tá? É o verbo haver, que fica ali na terceira do singular e não vai para o plural. E verbo ser, estar e fazer, quando usado para indicar a meteorologia. Por exemplo, está muito quente. Ok, está quente. Já é tarde. Ok. Então, tem sujeito aí? Não, não tem. Então, esses verbos aí, ser, estar e fazer, quando indicam tempo ou meteorologia, eles também vão ser impessoais. Se eu trato de verbos impessoais, eu estou falando de verbos que não têm sujeito. Anotem isso em algum lugar desse mundo. Tá bom? Quer ver como está o nosso horário? Porque eu tenho a nossa aula acaba 9h50? Sim. Então, a gente vai deixar os tipos de predicado para a aula que vem, porque senão também não adianta começar e não terminar, né? Então, vamos dar uma relembradinha aí nos tipos de sujeito. Ô, Pro, só um minuto. Oi, amor. Como é que é o nome desse conteúdo mesmo para mim colocar aqui que eu esqueci? Termos essenciais da oração. Ah, tá. Valeu. Então, ó, os termos essenciais, sujeito e predicado, o que a gente passou hoje foi o sujeito. O núcleo do sujeito vai ser a coisa mais importante, e essa abstração do pensamento vai ser a coisa mais importante para a gente trabalhar aí, para saber
qual é o núcleo do sujeito e para aí, então, determinar, classificar quais são os tipos de sujeito. Os sujeitos determinados são aqueles que eu tenho explícito na frase, ou então aqueles que eu posso depreender a partir da desinência verbal, que são os sujeitos ocultos. Os simples, eu tenho um núcleo só, não necessariamente que me relacione a um elemento só no mundo, mas o núcleo sintático é um só. Isso são exemplos de coletivo, população, por exemplo, uma manada de búfalos. A manada vai ser o meu núcleo do sujeito, por mais que seja mais de um animal. Nenhum, todos, algum, enfim, todas essas palavras que não necessariamente indicam um elemento no mundo, mas que seja um núcleo sintático, vai fazer parte do sujeito simples. Composto, quando eu tenho dois núcleos ou mais. Oculto, quando eu posso tirar, quando eu posso depreender da forma verbal, da desinência verbal. Sujeito indeterminado. Duas construções possíveis. Sempre terceira pessoa do plural, quando eu não tenho esse eles ou elas explícito na frase, porque se eu tiver o eles e o elas explícito na frase, eu vou ter um caso de sujeito simples. Ou então, terceira pessoa do singular, ele, ela, mais a partícula C, com verbos intransitivos, transitivos indiretos, verbos de ligação e algumas vezes verbos transitivos diretos e indiretos. E uma informação muito importante é que não flexiona, não vai para o plural, nunca. Precisa-se de garçons e nunca precisam-se de garçons, em função de ser verbo transitivo indireto. Precisar de complemento com auxílio de preposição. Sujeito inexistente. Eu tenho, as articulações são feitas a partir de um verbo impessoal, que são fenômenos da natureza, verbos fazer e haver no sentido de tempo decorrido, faz 10 anos e não fazem 10 anos. O verbo haver no sentido de existir, e não é o verbo existir, é sempre o haver. Então, houve muitos acidentes, haverá muitos percalços, há muitas pessoas. E verbos ser, estar e fazer, quando usados para indicar uma ideia de tempo ou de meteorologia. Está muito quente, já é tarde, enfim. Queridos, alguma dúvida? Não, não. Não? Tudo certo? Isso isso vocês precisam saber muito, assim, na ponta da língua, tá? Então, qualquer dúvida que ficar, a gente adotou, o corpo docente, os professores adotaram uma medida que é colocar uma caixa de dúvidas lá na nossa aula no Classroom. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito da aula, vocês coloquem lá, canalizem lá, concentrem lá que a gente vai responder para vocês de acordo com a disponibilidade aí, tá? Porque a gente catava dúvida dos alunos em todos os lugares desse mundo. E daí agora a gente combinou que todos fariam uma caixa de dúvidas por aula para ser postadas as dúvidas lá, certo? Beleza? Combinadinho? Semana que vem, então, a nossa avaliação de produção textual. A gente vai voltar para a aula de produção textual daqui a pouco, né? Mas semana que vem avaliação de produção textual e nas nossas aulas de gramática, tipos de predicado, e eu vou disponibilizar uma lista de exercícios para que vocês façam, certo? Combinado? Eu estou gravando a aula e vou disponibilizar para vocês também lá no Google Classroom o link da nossa aula de hoje, tá bom? Para que vocês assistam de novo, enfim. Certo? Beijinho. Beijo, cuidem-se. Prof também. Até daqui a pouco.